Saudações, invasores de Covil! Aqui é Ed Nascimento, o famigerado Dragão Negro, e hoje teremos um programa com honra, pois vamos falar de Ronin. E junto com a gente, o nosso incrível Calvin. E aí, Calvin, beleza? Beleza pura. Calvin, responde aqui a pergunta mais importante do podcast. Que dragão você é? Eu gosto de pensar em mim mesmo como um dragão azul. Gostaria de ser um dragão branco só porque eles ficam no friozinho. Mas eu acho que dada a personalidade mais interessante dos dragões azuis, eu acho que eu seria um dragão azul. Eles eram os únicos ordeiros e maus, né? É, verdade. Então, é por isso que eu me afeiçoei a eles. Eu gosto de coisas ordeiras e mais. Tá certo. Então estamos aqui com o nosso amigo Leal e Mal para bater um papo sobre Ronin, mais um título da estimada editora Tria. E o Calvin vai falar um pouquinho pra gente sobre o jogo em si, o sistema, a temática e tudo mais. Então, meu honorável editor Ricardo, por favor, bota o som de gongo aí. Sobe a vinheta. Aventureiros, sejam bem-vindos ao Covil do Dragão. Calvin, primeiramente, responde uma pergunta que provavelmente você deve ter respondido inúmeras vezes, mas é legal para quem não conhece você ouvir isso. Cara, como você conheceu RPG? Como foi seu primeiro contato com RPG? Então, sempre fui uma criança meio precoce. Então, eu comecei a jogar RPG por causa do vizinho debaixo da casa da minha avó. Sou filho de pais divorciados, então todo domingo meu pai me buscava, me levava pra casa da minha avó e tinha um vizinho embaixo, que era um pouco mais velho do que eu. Eu tinha uns 6 anos de idade, ele tinha uns 10. 10, 11. E a gente saía pra jogar bola, aquelas coisas de criança normal. E aí o grupinho de amigos deles, dos amigos dele, resolveu apresentar o RPG pra galera. Então, assim, eu tinha 6 anos de idade na época e o meu primeiro RPG foi Vampiro à Máscara. Caralho, com 6 anos de idade? Com 6 anos de idade. Então, assim, eu falo, não recomendo. Claro que, pô, zero horror pessoal. Era um X-Men noturno, famoso X-Men noturno aí dos anos 90. Que é o jeito certo de jogar Vampiro à Máscara. Você é um mutante com poderes abastecidos por sangue. E aí, o meu primeiro personagem foi um Brujah de 12ª geração, eu lembro dele até hoje, não lembro o nome, eu lembro que ele era um Brujah de 12ª geração, porque era o mais simples de jogar e eu não sabia exatamente o que eu tava fazendo, então morri muito rápido, assim, eu tive acho que uns 3, 4 personagens naquela campanha, então foi com isso, 6 anos de idade, Vampiro à Máscara, e aí depois ele falou de uma revista, né, da Dragão Brasil na época, e aí como meu pai já toda semana que ele me pegava, ele ia na casa da minha mãe, me buscava, a gente dava uma passada no jornaleiro pra comprar um gibi. Uma vez por mês não era um gibi que ele comprava, era Dragão Brasil. É, Dragão do mês. Então, eu passei a acompanhar e aí o mundo se abriu, né? Você passou a ter mais acesso a mais sistemas. Foi antes da era do ódio ao GURPS, então eu gostava bastante de GURPS também. Então, aí a Dragão Brasil me ampliou aí o leque de jogos. Eu não tinha acesso a jogo importado nem nada. A sementinha já estava plantada, já era. Sim, aí, desde então, assim, eu nunca fiquei, acho que o período mais longo que eu fiquei sem jogar, desde os meus 6 anos de idade, acho que foi uns 3 meses. Que maneiro. O normal é eu estar jogando, tipo, umas 2 mesas, 3. Gosta pouco, né? E aí escolhi o meu nível superior por causa do RPG. Eu sou formado em Direito, né? Sou advogado. Advogado de regra, né? Então, foi por causa disso. Porque, assim, eu sempre tive uma facilidade para interpretar regra, para ler regra, para aplicar regra. E aí, isso meio que é o que a faculdade de Direito faz. Então, meio que o RPG, ele vem definindo então, quer a dizer minha que tu vida. pegou e falou, pô, eu entendo as regras de GUR. E se eu fizesse a mesma coisa com a Constituição brasileira? Foi isso Bem mesmo? isso, bem isso. Porque E todo deu mundo certo, sabe. cara. Deu certo, cara. Todo mundo sabe, né, que a vida imita o GURPS, né? Então, Falou tudo. A mídia é só seguir. Maneiro. Então, quer dizer que você é advogado.
e agora tá trabalhando com RPG. Como é que foi essa reviravolta maluca aí? Então, assim, concurso público. E aí, tem alguns períodos que eu estava, tipo, meio... eu chegava do trabalho, já tinha terminado... Eu tava fazendo a faculdade, na verdade, ainda. Uhum. Mas, assim, eu nunca gostei muito de estudar. E aí, na época que, tipo, você tinha que estudar, eu resolvi que ia traduzir alguma coisa. Entrei em contato com o Rafão, do Reduto do Bucaneiro, porque eu sabia que eu gostava muito de Reino de Ferro, né? Uhum. Eu gosto muito de cenários em geral. Sou bem viciado nesses troços. Essa world building, né? E aí eu sabia Sim. que o Reduto do Bucaneiro traduzia coisas lá fora, eu fui perguntar como é que ele selecionava os tradutores. Ele falou, cara, não tem um processo seletivo, é uma parada de fã. Então eu te passo um negócio pra você traduzir, você traduz e quando você terminar, você me passa, eu dou uma revisada e boto no site. Não tem prazo, não tem nada. É só quando você terminar, me entrega. Aí eu, tá bom, então, pô, tem como me passar alguma coisa? Ele, não, peraí, quando eu chegar em casa eu te passo aquilo, pá, e me passou o negócio. Ele falou, tá aí, quando você terminar, me avisa. E aí, tipo, 2 dias depois, eu, pô, tá aqui. Toma aí. Quanto tempo depois? Uns 2 dias depois. Era uma matéria de revista. Ah, tá. Era uma matéria de revista. Aí ele, não, cara, é pra traduzir a matéria toda. Eu, não, então, tá aí. Ele, porra, tu traduziu uma matéria toda em 2 dias? Eu falei, não, então, eu traduzi em 1, mas eu dei uma relida, isso, aquilo, pai, não consegui te mandar antes. Ficou com vergonha, né? É igual aquele aluno que termina a prova primeiro, fica esperando alguém ir lá entregar. Sempre fui esse aluno, mas eu entregava de boa e ficava escrevendo campanha. Aí ele, pô, então pega mais isso daqui, e aí começou. Aí ele falou, pô, cara, depois de uns negócios, ele falou, cara, teu texto é bom, precisa de pouca revisão, assim, em geral, precisa de bem pouca revisão, comparado ao que normalmente mandam. Por que tu não procura uma editora pra começar a fazer isso, aquilo, pá? Aí o Felipe Cunha, da Pensamento Coletivo, sim. ele era amigo meu, tipo, de frequentar, a gente frequentava a mesma loja, né? E eu sabia Sim. que ele tinha a editora. Eu fui falar com ele, isso, aquilo, o pai falou, cara, eu não tô com nada pra passar agora não tô com nenhuma licença não. Aí eu, tá bom. E aí eu peguei os livros que ele tava lançando e resolvi revisar o livro. Tipo, ele chegou, gente, quem encontrar panezinha, joga nesse post aqui. E aí, toda a pane que eu fui encontrando, português, diagramação, essa porra toda, eu fui jogando tudo no grupo, e aí uma galera começou a falar, a pilhar, né, no grupo e falar, porra, tem que minimamente aí botar o nome do cara, né, porque o cara tá revisando o livro inteiro. Então, aí acabou que meu nome foi pro negócio, né, foi pro livro, acho que foi o primeiro livro que tem o meu nome, acho que é o Shadow of Demon Lord. E aí eu encontrei o Anésio e Manjuba num evento que teve aqui na cidade, conversando com eles, isso, aquilo, pai. Aí depois de um tempo eles me passaram um teste. Depois de uma Bienal do Livro, eles me passaram um teste. Eu levei pra eles um livro na Bienal do Livro do Starfinder pra ver se eles pegavam a licença. Acabou que eles pegaram. Me passaram um teste, falaram, tu vai ter que traduzir com uma outra pessoa, porque o livro é grande, isso, aquilo, pai. Eu fiquei bolado, porra. Caralho, maluco, dividir trabalho com os outros deve ser uma merda, caralho, não gosto disso, aquilo, pá. Acabou que esse outro cara era o Bruno, uma amizade, assim, que, tipo... inesperada, né? Pra vida mesmo, cara parceirão, que hoje é o manda-chuva aí da tria, né, o Bruno Mares. E aí começou Starfinder, aí depois Pathfinder... E aí agora o Bruno já fica sacaneando que não tem nenhuma das maiores editoras, né? Das editoras mais renomadas aí do mercado. Não tem nenhuma que não tenha a minha pata pegajosa. A última que faltava era a Retropunk. A Retropunk não tinha nada que eu tinha traduzido. Porém, se você baixar o guia... O jogo rápido de Duna, você vai ver que fui eu. Então agora todas elas já tem minha pata pegajosa. Tá marcado pra sempre agora. Tá marcado, Eu tava até um amigo meu até zoou, falando que, tipo, a galera num grupo começou a mandar foto da estante de jogo, né? Uhum. E aí ele falou, caralho, não tinha nenhuma estante que não tinha algum livro que você não tinha trabalhado. Porra, que maneiro, né? Todas as estantes tinham uma parada que eu trabalhei. É porque assim, eu acabei trabalhando em coisas grandes, né? Tipo Pathfinder, eu trabalhei no Hunter, eu fui um dos tradutores do Hunter. Uhum. Então, assim, o meu portfólio é bem variado. Eu nem sei tudo que eu fiz, assim. Se tu me perguntar, porra, me passa uma lista aí de tudo que você fez. Eu falei, cara, sei. Tanto que, tipo, me pediram uma vez pra eu fazer meu currículo, né? Que eu fui pra CapCat. Uhum. Eles anunciaram o Assassin's Creed, eu sou fãzaço da série. Eu falei, porra, vou tentar dar esse golpe aí. Aí entrei em contato e eles falaram, porra, manda um currículo aí pra gente avaliar. Nunca me responderam. Mas não traduzi Nunca traduzi Assassin's Creed. Não sou eu. O currículo era muito grande, cara. O cara olhou, pô, não vou ler isso tudo, não. Não, então, eu não botei tudo porque eu não lembrava tudo. Então, assim, tinha muita parada aqui. Normalmente vai, tipo, livro a livro.
Só que tinha a parada, tipo, o Starfinder. É todos os livros que lançou em Starfinder em português. Pathfinder. Eu tava na linha de tanto a tanto. Então, assim, eu não sei exatamente o que eu traduzi, o que eu não traduzi. É muita coisa, cara. Coloca assim, todos os livros de Starfinder. Pronto. Todos Então, os aí livros de alguns eu Pathfinder. coloquei. Mas é porque não eram todos. Tipo, tinha alguns, por exemplo, as aventuras. Tinha algumas aventuras que eu não tinha mexido porque eu tenho a ilusão na minha mente de eu vou jogar aquela aventura. Então eu não quero ler a aventura porque eu vou jogar. Saquei. Faz sentido. É mais aventura do que é humanamente possível que uma pessoa jogue? Sim, mas eu tenho a ilusão de que eu vou jogar a aventura, então eu não quero trazer ela. Então tem muitas aventuras que eu não traduzi. Então não é tudo da linha, é só a maior parte. E ainda tem algumas aventuras que, como eu já tinha jogado, aí eu aceitei traduzir. E por aí vai. Então, assim, é muito caótico. Imagino. Então, tipo, eu traduzi o livro básico, mas eu não traduzi o jogo rápido. Eu traduzi, por exemplo, Conan. Eu traduzi uma aventura só de Conan, que foi a Forças de Cthulhu. Uhum. Só isso que eu traduzi de Conan. Agora, tipo, Alien eu não traduzi. Não, Alien eu não traduzi nada. Alien não tem dedo meu. Mas, tipo, Conan tem. Star Trek foi eu que traduzi o livro básico. O Caçador fui eu que traduzi. O Caçador. O Caçador fui eu que traduzi o livro básico, eu e o Renan. Tem coisa que, tipo, eu traduzi, eu assinei um NDA, eu não posso falar, mas assim, já passou tanto tempo que eu já perdi a esperança do negócio ver a luz do dia. Então tem isso ainda, tipo, tem parada que eu traduzi que eu não posso nem falar. E aí eu tipo, isso eu não posso falar, isso lançou, eu já não sei, eu perdi completamente o controle. Eu não sou uma pessoa, assim, muito boa pelo controle. Vamos lá, cara. Conta pra gente do que se trata Ronin. Apesar que Ronin tá escrito, tem um... Tipo, meu japonês é 0, né? Então eu não sei o nome do acento. Mas tem Ronin. um traço. Tem um traço. Então eu prolongo o O, certo? Você prolonga o O, exatamente. Como se tivesse 2 O's, aí fica Ronin. Ronin. Porque é Homem-Onda. Justo. Então, por favor, cara, disserte pra nós sobre Ronin. Então, ele é um RPG da base Borg, né? Que não é. A gente fala Mork Borg, mas tem um amigo meu que mora lá na Suécia. Ele falou que não se fala Mork Borg, é Mobo, uma parada assim. Morkborg é mais legal. Aí eu só, tipo, ciente, caguei. É Morkborg. Então, assim, é um jogo porque o Morkborg fez sucesso, porque ele trouxe uma proposta diferente. Ele é um jogo ASR, então, assim, ele tem algumas mecânicas ali que as pessoas vão estar familiarizadas, de uso de D20 contra um número alvo, esse tipo de coisa. Não. Mas, assim, antes da gente falar do sistema. Fala um pouquinho do cenário pra gente. O cenário de Ronin deu merda, sim. Já começa assim. O que aconteceu? Ele é de uma ilha. Ele é em uma ilha específica, né? Baseado em Japão, acaba sendo uma ilha por motivos um tanto quanto óbvios. Uhum. Onde teve um eclipse. Só que o eclipse ele não parou. Ele só permanece em eclipse, tipo, não tem mais sol. E quando ocorreu esse eclipse, várias criaturas sobrenaturais, várias coisas sobrenaturais começaram a ficar mais próximas. Por que mais próximas e não, tipo, surgiram? Uhum. A gente tem que entender que, tipo, apesar de que o brasileiro médio, como a gente tem uma influência africana muito grande, a gente aceita o sobrenatural com certa naturalidade, né? Mas assim, no Ocidente, a gente tem uma parada de, tipo, que o sobrenatural não existe, então ele surgiria. No Oriente, eles não têm essa questão de que o sobrenatural não existe. Pra eles, o sobrenatural é uma coisa que faz parte do mundo deles. Sim. Então eles até hoje tem uma questão shintoísta, isso, aquilo, pá. Então o jogo, ele usa isso. E aí o sobrenatural fica mais próximo. As criaturas passam a ficar mais visíveis, passam a causar mais problemas. Os espíritos passam a ficar mais agitados. E quando eles ficam mais agitados... É meio que aquele véu que separava, né? Exatamente. Deu uma afinada. Isso, o véu que separa, né? O nosso mundo do mundo dos espíritos, ele deu chabu ali. E o cenário, ele é todo baseado de que o apocalipse, ele já começou. O fim do mundo, ele já começou, ele tá ali contigo. E aí ele tem um relógiozinho do apocalipse, onde a cada dia que passa, né, dentro de certos intervalos que o narrador decide, pode ser até tipo intervalo de 1 ou 2 dias. Uhum. Ou pode ser tipo de 100 anos, se ele quiser, tipo, de um de 100 anos, né, não é necessariamente 100 anos, mas um de 100 anos. Acontece alguma outra coisa que pode durar por um tempo, que são os selos se rompendo. Tipo, o eclipse foi como se fosse o selo 0. Uhum. E aí tem mais 6 selos para serem quebrados. E aí vai, cada vez que acontece que você sorteia essas coisas, dá uma mudada no cenário.
porque uma coisa sobrenatural acontece, tem uma tabela com 66 possibilidades do que pode ser essa coisa. Pode. Nada impede o narrador de criar mais, mas assim, são 66, que é eles chamam de D66. Ah, mas é sempre bom falar que pode criar mais, porque tem uma galera que é meio pilhada demais com o cânone de jogo, assim. Não, mas assim, como ele é um OSR, a galera do OSR entende que é mais uma caixa de ferramentas do que uma parada escrita em pedra. Mas assim, você pode criar mais, nada impede. Você pode sortear, que aí são os selos quebrando. E aí o 7º selo a ser quebrado, ele é muito singelo, né? O 7º selo é tipo, o mundo acabou, queima o livro. Tipo, é isso, não tem mais jeito. Nada que você possa fazer vai mudar isso, só acabou. Que ele tem essa questão, o próprio cenário, e aí ele usa as regras pra dar suporte a isso. O próprio cenário, ele tá num clima de desespero e horror crescente. Uhum. E a única coisa que tá tipo, mantendo assim, as pessoas dentro de certos padrões de comportamento é a honra, né? Tem essa questão de honra muito arraigada também na civilização oriental. Então, o governo ruiu, mas ainda tem alguns senhores de guerra que conseguem manter controle sobre certas regiões, mas você tem um consumo de alimentos que o sol já era o sol. Então, assim, alimentos passam a ser um problema. Com o afinar do véu e a ausência de sol, muitas coisas passam a ficar corrompidas. Então, assim, sua armadura desgasta, sua arma desgasta. A situação tá a situação nesse nível mesmo. A situação vai ficando cada vez pior no cenário. E aí o narrador vai construindo ao redor disso. E aí o cenário, ele tem esses pontos importantes, né, que é para todo cenário. O livro, ele descreve alguns lugares, lugares assim, de certa importância, mas a grande maioria do mapa, às vezes eles até mencionam o nome de um lugar, mas não tem nada no lugar. Você pode pegar aquele nome e criar o que você quiser. Entendi. Maneiro. Então, assim, apesar do nome, não é uma versão fantasiosa do Japão. Não, é um outro lugar, mas baseado no Japão feudal. Isso, é um outro lugar. Beleza. É a ilha de Kagenoshima. Tanto que assim, o mapa nem lembra as ilhas japonesas, pelo menos as maiores. É um arquipélagozinho, né? Tem várias. Essa ilha, né, de Kagenoshima. Tem várias ilhazinhas ao redor, mas tem muitos lugares falando, né? Apontados no mapa, ainda que não sejam necessariamente descritos, ou eles são fontes de uma das classes, né? Tem o Palácio Imperial, tem muitos lugarzinhos assim que são sementes de aventura. Entendi. O mapa, ele ainda tem bem aquele mapazinho oriental que tem as bandeirinhas marcando os lugares, tem a trilhazinha, então assim, ele tem bastante, o mapa é bem bonitinho. Até porque a questão, nesses jogos de Morgborg, a questão estética é muito importante, né? Como é uma aventura de Ronin? É só as pessoas tentando sobreviver nesse mundo que já tá fadado ao fracasso, já que vai ser destruído de qualquer forma? Tem gente procurando um jeito de reverter a situação? É possível reverter a situação? As pessoas, né? As aventuras, elas ainda têm objetivos. O objetivo pode não ser exatamente uma coisa nobre ou mudar as coisas em grande escala. O jogo, ele não prevê um retrocesso à vida normal, mas as pessoas mantêm a esperança de que isso seja possível. E ele usa mecânicas para mostrar que uma vida honrada te fornece recompensas na sua próxima encarnação, por assim dizer. Então, interessante, maneiro. O jogo, ele usa muito as regras. Ele é um ASR, então assim, ele não tem regras extensas, mas ele usa as regras para fornecer um suporte muito bom à narrativa a qual ele se presta a apresentar. Tanto que no fim do livro tem uma aventura para você ver como é que funciona, sabe? Ver as coisas. Ver qual é a ideia. Eu gosto muito, muitos livros hoje em dia estão vindo, né, com essas aventuras no final, para passar essa ideia, porque nem sempre é simples você ter o como funciona o jogo. Ainda mais um jogo que tem uma proposta um pouco diferente. Tipo um jogo de fantasia medieval clássica. Não necessariamente precisa, mas, por exemplo, o Ronin precisaria. Já é porque ele foge um pouco do padrão de jogo de fantasia. Ele não é tipo um D&D com katana. Entendi. E assim, o que tem na cultura pop que a galera pode consumir para poder pegar a ideia do cenário, para já poder estar se preparando, aumentando o próprio hype? Então, como ele é baseado na cultura oriental, as inspirações vão
pra aquele lado, obrigatoriamente. Sim, claro. O próprio jogo, ele já traz quais foram as inspirações dele pra criação. As inspirações foram, tipo, Sekiro, Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima é um jogo muito Sim. bom, assim, de verdade. Sekiro eu não gosto muito de Souls-like, não. Mas, assim, o Ghost of Tsushima é muito bom. Kurosawa, né? Uhum. Obrigatório. Rurouni Kenshin, né? O Samurai X, famoso Samurai X. Onimusha não tem nada? Samurai Champloo, Kill Tá de Bill. sacanagem, tá achando Samurai muito bom, Champloo. Kill Bill, The Twilight Samurai, Samurai do Crepúsculo, Jigoku Kurako, Afro Samurai marcou uma época, né? Foi mesmo. Caralho, foi mesmo. Zaitoshi, Tenchu, Berserker, Vagabond também, marcou bastante. Miyamoto Musashi, obviamente, né? O Like a Dragon Ishin e o Samurai de Olhos Azuis, que saiu na Netflix, inclusive muito bom esse desenho. Ele acho que é o mais recente das inspirações aqui. Uhum. Samurai de Olhos Azuis é realmente muito bom e não é compridão. Então tá aí na promessa de talvez uma segunda temporada. Mas assim, essas são as inspirações que os próprios autores, né, apontam como sendo as inspirações deles. Eu confesso que eu tava imaginando uma pegada bem diferente. Pensei que fosse uma pegada mais Onimusha, mais Inuyasha, sabe? Eu acho que Onimusha e Inuyasha é muito fantástico, tipo, muito heróico. Então, é heróico demais pra proposta do game, né? O que não te impede, mas assim, o jogo ele é bem mortal. Então, é que eu achei que fosse coisa do tipo, tem criatura aqui, um Oni causando problemas, o pessoal vai investigar e dali acaba descobrindo alguma outra coisa e a história foi escalonando e tal. Então, assim, o Ricardo, o editor do podcast, ele ama isso aí. Porque ele gosta da parada, tipo assim, quanto mais ferrado tiver o cenário, mais ele gosta. Já teve até gente no grupo, né, de WhatsApp da tria, do Ronin, falando que, tipo, tava narrando a aventura no final do livro, assim, do jeitinho que ela diz pra ser narrada. Uhum. E o cara tava falando, cara, não foi feito pra vencer. Chegou na metade da aventura, já tinha galera morrido, feito outro personagem, o negócio não é maneiro. Aí a gente pergunta, pô, mas a galera que quais sistemas tu normalmente joga, isso, aquilo, pá, e o cara, pô, jogo, pô, D&D, Tormenta 20, esses jogos Pathfinder. Uhum. Esses jogos que, tipo, geralmente os desafios são equilibradinhos e que se o narrador botou o desafio ali, é pra você enfrentar aquele bichinho que você tem boas chances de vitória. Uhum. Gente, então, não é assim. Às vezes, fugir, você vai perder um pouquinho de honra, mas pode ser saudável. Nem tudo é pra se resolver na catanada. Às vezes não dá. Às vezes você tem que sair, você tem que ir embora. Catanada. Porque, tipo, o contato, por exemplo, aqui no Brasil, qual é o contato padrão que o jogador de RPG vai ter com o samurai? Aquela classe do Tormenta, que era uma classe roubadíssima. Dá um dano absurdo. Dá um dano escaralhadíssimo, com a espada mágica que já vem de fábrica pra ele. O cara é de papelão? Ele é de papelão. A armadura de papel machê? É de papel machê. Mas o dano é muito alto. Então assim, qual é o pensamento dele? Pô, se eu conseguir colar no maluco, vou dar-lhe uma katanada e resolvi o problema. Não funciona assim. A tua katanada vai dar ali 10 de dano e tem bicho que tem 70 de vida. Não vai matar ele em uma katanada. Na aventura introdutória tem Não na aventura introdutória. Deixa eu ver aqui. É porque assim, agora eu fiquei até curioso de ver qual é a maior vida que tem na aventura introdutória. Tem uma aqui que tem 30 de vida. Brabo. A katanada aqui dando D8, ela com 30 de vida, faz aí os cálculos de quantas katanadas tu vai precisar. E tem uma questão de moral também. Que, tipo, você faz teste de moral dentro de algumas circunstâncias, né? E aí, se o bicho falhar, ele foge. Tipo, se ele tiver uma moral mais baixa, ele foge. Tem bicho que ele não tem moral, ele vai lutar até acabar. Uhum. Agora, tem bichinho que é mais de boa, tipo, tem 8 de vida só, tem um aqui, ó, com 15 de vida, mais honesto. Tem um bicho com 6 de vida, honesto também aqui, ó. Uma katanada às vezes resolve, mas aí tem outro aqui do lado com 30 de vida. Uma katanada não vai resolver, vai precisar de várias katanadas. Entendi. A vida não é muito alta, mas assim, porque são 4 jogadores, né? Às vezes esses bichos, o bicho de 30 de vida aparece sozinho, os bichos de 8 aparecem 4, 5 deles. Então, a vida é feita de escolhas, às vezes você escolhe errado e morre. Entendi. Então, pelo que você tá me dizendo, é um jogo, pode-se dizer que, entre aspas, pós-apocalíptico? Pós não, né? Então, eu acho que ele é um jogo durante o apocalíptico. Durante o apocalíptico, sim. O apocalipse tá rolando. Por exemplo, você tá com dados de 6 lados aí perto de você? Tô. Rola 2d6.
Um pra dezena, um pra unidade. Vamos fazer um negocinho lúdico aqui. 26. 26, aqui. Porra, 26, o livro ainda é torto. Que é um círculo, né? Aham. Ó, ventos misteriosos carregam uma melodia extraterrena pela Terra. Os que ouvem essa melodia são assolados por pesadelos incessantes. E aí, isso é um selo quebrando. Caralho. E isso varre a ilha. Quem ouviu a melodia, pesadelo agora toda noite. E por aí vai. Pô, isso é muito foda, isso é bem maneiro, na real. A cada manhã o narrador rola um dado para determinar o destino do mundo. Um resultado 1 quebra um selo. O dado é usado. O dado usado é determinado. O dado usado é determinado pelo mestre de jogo, pelo mestre de jogo e pelo grupo. Todo dia, amanheceu não, né? Porque não tem sol, então. Começou um novo dia, independente de como isso acontece, o narrador vai rolar um dado. E aí o jogo, ele te permite intervalos, né, de dados de acordo com a campanha que você quer narrar. Por exemplo, tem o Dias de Dor, que o dado jogado é um D2. Então todo dia tem 50% de chance de estourar um selo. No sétimo selo tá aqui, ó. O sétimo selo é sempre 7/7, né? No D66. Uhum. E o mundo finalmente morre. O sétimo selo é quebrado e é pela 7ª e última vez. Aí tem D2, que é Dias de Dor. Aí tem o Semanas da Noite, que é D6. Aí tem o Meses de Sombras, que é D10. Estações de Agonia, que é o D20. E o Anos de Desespero, que é o D100. Vai começar a campanha, vai sentar com o grupo e falar, e aí, qual que a gente vai jogar isso, aquilo, pá? Vamos jogar Semanas da Noite. Todo novo dia é um D6. Caiu um, estoura um selo. Anos de Desespero. Todo novo dia é um D100. A chance é bem menor. Mas caiu um no D100, mesmo no Anos de Desespero, caiu um no D100, estoura um selo. No dia seguinte caiu um de novo. Parabéns, estoura outro selo. Entendi. Então esse relógio do juízo final aí... Esse relógio é aleatório. O mestre pode ajustar, assim... Ele ajusta o tamanho do dado. Se a campanha for mais longa, ele, né, usa... Exatamente, ele vai ajustando o tamanho do dado de acordo com a história que ele quer contar. Uma one shot, o cara pode... Dias de dor é isso, vamos lá. Até porque cada dia vai acontecer, pode acontecer, né? No dia de dor é 50% de chance de estourar um selo. E aí a galera não vai poder, não, vou descansar aqui, recuperar a vida, não, vou voltar pra cidade, vou fazer X, Y, Z e por aí vai. Depende da urgência que você quer passar na campanha. É interessante a ideia, é bem maneiro. Então... A gente já sabe que o cenário todo ferrado, do jeitinho que o Ricardo gosta. Os jogadores, eu ia falar heróis, mas não tem herói, né? Então, o conceito de heroísmo também na sociedade oriental, ele é um pouco diferente. É mais um conceito de honra. Sim, verdade. E você ter honra alta faz com que o seu próximo personagem venha mais forte. Ou seja, o jogo assume que a galera vai morrer. Não, cara, é muito difícil ninguém morrer. Ele tem uma mecânica, inclusive, que uma vez pra cada personagem, quando a pessoa morre, ela vai pro Yomi, né, que é o sub-reino lá, né? Uhum. E lá no Yomi tu vai encontrar um demônio. Um Oni. Você vai tentar lenhar o Senhor Oni. Se você conseguir, você volta. Se, por exemplo, você fica alternando a cena. O combate no mundo dos vivos, onde seus companheiros estão, e o combate com o Oni, onde você tá. Uhum. Se um companheiro seu morrer lá em cima, ele entra no combate com o Oni contigo. Ele te ajuda. Não brota mais Oni. É o mesmo Oni. Uhum. Então, às vezes, o grupo vai tipo, porra, é melhor a gente rodar aqui do que tipo, ficou um só lá, ou então um só com o Oni pode ser problemático. Ó, o Oni, ele tem 20 de vida. Todo dano ele toma... mas todo dano ele toma um D4 a menos. Então tem... Pô, eu gostei dessa coisa aí da RD dele não ser fixa. É porque pro narrador não jogar muitos dados, sabe? A clava de ferro do Oni é um D8 de dano, e ele tem um especialzinho que ele pode atacar 2 vezes, mas com uma dificuldade maior, já pra acertar. Uhum. Aí vai da galera. Caiu, vai enfrentar um Onizinho. Mas isso assim, acontece toda vez que o cara cai? Não, isso acontece uma vez, quando o cara morre. Não é quando ele cai. Quando ele morre, isso acontece uma vez. Ele enfrentou o Oni, se ele perder, é isso. O Jigoku acabou. Se ele vencer, ele volta aos vivos. E se ele matar o Oni muito rápido, ele pode voltar ainda no meio do combate. E aí, se ele morrer de novo no combate, acabou. É uma vez só por personagem. Também isso não é bunda lelê, peraí. Entendi. Porra, interessante a mecânica. Interessante. Por quê? Porque essa mecânica também tá naquela questão do véu tá mais próximo, tá mais fino. Você foi pro Yomi, mas você consegue voltar. Derrotando o Oni, você consegue voltar. Essa mecânica é muito maneira. Isso aí é bem legal.
E falando em mecânica, cara, tem a galera que é disso que gosta. Ele vai falar, tá bom, já contou a história já, agora vai falar de regra. A regra é tranquila. O jogo é um OSR, então ele traz certas familiaridades, mas assim, não são muitas. É um old school Renaissance, né? Ele busca trazer aquela experiência dos jogos ali oitentistas, que é mais rápido, mais fatal. Tem 4 atributos só, cada um com certas... Você vai ter um bônus ou uma penalidade nesse atributo, mais 1, mais 2... O máximo é mais 3. E você vai rolar um D20, somar o modificador do seu atributo, tentar atingir uma dificuldade. A dificuldade vai de 6 a 18. 6 muito fácil, 8 rotina, 10 bem simples, 12 é a dificuldade normal. Então assim, vai ser um D20 mais o seu atributo, 12 é a dificuldade normal. 14 difícil, 16 muito difícil, 18 por que você tá tentando isso? Esse é o nome dessa dificuldade. Porque você tá tentando. Então tem espírito, vigor, resiliência, agilidade, cada uma dentro das coisas, e você também tem a sua honra. A honra é um atributo? Então, a honra é um valor que você possui, né? Ele tem um valor que é, tipo, 10 ou mais você é honrado, abaixo de 10 você é desonrado. E aí, conforme a classe que você escolher, você vai ter dogmas que você precisa seguir pra honra. No final da sessão, o narrador vai avaliar se você estava honrado durante o jogo. Se o narrador achar que você estava honrado, você vai adicionar um D3 à sua honra. E assim, se ele for honrado, assim, honrado pra caralho ali no meio do jogo, o narrador pode dar um D3 de honra ali pra ele na hora. Mas se você só seguir os dogmas da sua classe, você só mantém a sua honra. Quando você rompe um dogma da sua classe, o narrador ele vai determinar o quão ruim é essa violação. E ele vai rolar um D4, D6, D8 ou D10 e vai tirar isso da sua honra. Porra, D10 é foda, hein? Às vezes o jogador alopra. Dá pra zerar a honra de uma vez só. Às vezes o jogador alopra. E o que acontece quando a honra é zero? Nada. Você tá de boa. Só que aí você morre. Morre, o Ani nem tá lá te esperando. Ou então tem logo 4 pra te bater. E aí, quando você morre, o seu próximo personagem, ele vem mais fraco. Ele rola dados piores pra montar a ficha dele. Então, pra definir os atributos é aleatório, né? É rolado. Não tem sistema de pontuação, não. Não, é rolagem. E aí, quando você é honrado, se você tiver honra tipo 10 ou mais, o seu próximo personagem, ele vai ganhar mais 1 quando você estiver rolando seus atributos. Se você tiver desonrado, é menos 1. A rolagem é aquela padrão? Rola 4d6, tiro menor? Não. A rolagem, deixa eu até pegar aqui, porque o bônus vai só até mais 3. Então ele é um pouco diferente. Você rola 3d6, né? E aí, de acordo com a classe, você soma ou subtrai entre os atributos, né? Tem classes que tem alguns atributos específicos. Tem um pouquinho mais de honra, tem um pouquinho mais de espírito. Tem outras que, tem um pouquinho menos de agilidade. Então, se for colocar em termos deidesísticos, a classe é como se fosse a classe e a raça embutido, né? É, mais ou menos isso. Saquei. Porque todo mundo é humano, né? E aí, quando você rola os 3d6, você vai adicionar ou subtrair o valor da classe e o valor da honra. Por exemplo, se a sua classe diz que você tem mais 2 na rolagem e você estava honrado, você vai ter um mais 3 na sua rolagem. Você vai rolar 3d6 e aí tem uma tabelinha, tipo, de 1 a 4 é menos 3, o valor do seu atributo. 5 a 6, menos 2. 7 a 8, menos 1. 9 a 12, 10. Mais 0, né? 9 a 12 mais 0. 13 a 14 mais 1. 15 a 16 mais 2. 17 a 20 mais 3. Pro personagem assim que você tá fazendo na hora, o jogo ele fala que você pode rolar aquele clássico, né? 4d6 e tiro menor. Mas melhorias posteriores você não pode ter mais que mais 6 ou menos que menos 3. Muito difícil você chegar a mais 6, assim. Bem complicadinho. Entendi. Cara, você, como jogador, cara, o que você achou da jogabilidade? Achou diferente? Achou mais do mesmo? E o cenário que é legal? Eu gostei muito do cenário. Eu não sou um fã muito grande dos jogos OSR, admito. Tem alguns OSR que eu sou mais... Eu tenho uma afeição maior. Tipo, cada um deles tem alguma característica que eu gosto. Sim. Tipo, o Beyond the Wall é um OSR que eu gostei, assim, de várias coisas dele. O Ronin, eu gostei muito do cenário. E eu achei a questão daquele do relógio do apocalipse muito boa. Isso é legal mesmo. Isso é muito legal. E tem coisas das regras dele que
me conquistaram. Essa questão de quando você morre, você poder lutar com o Oni pra voltar com o mesmo personagem, você pode fazer isso só uma vez, ganhando ou perdendo. Eu acho isso muito bom. Isso é bem maneiro, é bem interessante. Essa questão do relógio, cara, eu já vi em outros RPGs. Já? Blade the Darkness usa. Eu e não assim, joguei acrescenta. É um RPG de heist, né? De assalto e tal. A sensação de urgência é gostosa. Então, gera essa sensação de urgência. Então, isso é legal. Uma coisa também, a regra que eu gostei bastante também, é de o seu próximo personagem ser influenciado pela honra do seu personagem anterior. Isso é uma pegada realmente maneira, isso é foda. Você tá incentivando o jogador a se manter honrado, mesmo que seja só pelo benefício mecânico. Mas, então, assim, tem essas pegadas de regras que eu gostei bastante. E, assim, ele é um jogo muito bom pra combates mais rápidos. Eu sou cria de Pathfinder, né? Pathfinder 2, gosto muito de Pathfinder 2, é o jogo que eu mais jogo. Só que ele chega num nível, o combate fica muito demorado. É, muitas habilidades, muita coisa pra resolver. Não é nem questão de muitas habilidades, muita vida, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, se não é um jogador cascudo, fica lento. Então, assim, não é um jogo que dá pra você chegar num evento e falar, vou narrar aqui um one shot nível 12. Brother, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai ter tempo, né? Não vai ter tempo, exatamente. Vai rolar um combate. E olhe lá pra conseguir botar o jogo. O Ronin não. O Ronin, ele mantém essa agilidade, até porque a evolução do personagem, ela não é uma evolução grande. Assim, em termos numéricos, ela não é uma evolução muito grande, né? Você nunca vai ficar, tipo, Super Saiyajin. Não vai rolar. Igual rola em D&D, em Tormenta, em Pathfinder, né? Não que Pathfinder seja desequilibrado, ao contrário dos outros dois jogos, só pra deixar claro, só pra alfinetar as pessoas. Dragão Azul, lembra? Dragão Azul, lá do início. Então, mas ele tem essas questões de incentivar o jogador a se portar de certa forma, oferecendo um benefício mecânico pra ele. E assim, eu não lembro de ter visto outro jogo que fornecesse isso de forma satisfatória. Tipo, de te ofertar um benefício mecânico futuro pra você seguir um determinado padrão de comportamento. Já vi, tipo, do jogo fornecer, tipo, ponto heróico, ponto disso, ponto daquilo. Mas como cada classe tem a sua questão da honra, tem seus próprios dogmas, fica muito interessante a forma como os jogadores vão tentando contornar as limitações sem violar as limitações, porque eles não querem perder a honra pro próximo personagem deles não vir. E assim, ele não vem zoado, ele só vem um pouquinho mais fraco. Porque se você rolou o dado, lê aquela tabela que eu falei, tu rolou o dado, tu tirou um 17. Era pra tu ter, mais 3 ali, ó, tu tava no limite. E só que seu personagem era desonrado. Aí tu cai pro 16, você perdeu um de bonuzinho. Esse de bonuzinho vai te atormentar o resto da mesa. Que, cara, puxa, poderia ser um 18. Se eu não tivesse feito aquela merda lá, eu tinha conseguido aí o bônus máximo, pá. Então, assim, eu acho essas mecânicas muito boas. Realmente, assim, fora que tem, como dizer, tem uma pegada meio quase religiosa, né? Se você for bonzinho aqui, né? Sim. Depois você vai dar tudo certo. Só que não é nenhuma questão de bondade, né? Porque... Não, eu entendi. É o lance da honra e tal. Sim. Mas é porque, assim, os dogmas são até bem diferentes. Beleza. Que cada um tem, assim, a honra tem, tipo, um caminho. Tipo, você é um apostador. Você é um Bakuto. A sua honra é o caminho do apostador. Agora, se você é um Onmyoji, a sua honra são as regras do divino. São dogmas diferentes. Entendi. Lembra o lance de natureza e comportamento, né? De Vampiro à Máscara e tal. Só que um pouco mais restrito. Um pouco mais restrito. Sim. Cara, eu estou quase convencido. Então, conta pra mim. Se eu quiser obter o meu Ronin, como é que eu faço? Então, o Ronin, ele tá com financiamento coletivo agora aberto, seguindo, né, as lições aprendidas aí. Foi um financiamento coletivo que só começou quando a gente já tinha o PDF pronto, então bateu em 90 minutos, acho que o Ronin. Foi 90 minutos, 2 horas, não lembro agora. Caralho, 1h30, 2 horas. Muito rápido, mano. É porque ele é um livro um pouquinho menor. Embora ele seja extremamente bonito, ele não tem tanto texto assim. Aí foi só o diagramador sofrendo mesmo. Então, galera, já tá aprovado, hein? Já bateu. E 90 minutos depois de bater, quem apoiou já estava com o PDF em mãos. Porque a gente entende que quando você por mais que o financiamento coletivo, principalmente lá fora, ou para materiais autorais,
você esteja, tipo, é uma aposta, acaba que é uma aposta, né? Sim. De você apoiar pra pessoa produzir aquele conteúdo. Na tradução, a gente tem conseguido absorver, né, esse custo da produção do PDF e fazer o financiamento coletivo mais pra imprimir os livros. Então a gente já começa com o PDF pronto, porque quando você apoia, pelo menos eu sou assim, né? Você tá no hype ali naquele momento. A compra de impulso. Né? Aí depois aí tem que ficar esperando. Tu quer jogar aquele negócio aquele meme agora. Do Escobar olhando a chuva, assim. Exatamente. E aí, às vezes, tipo, tu apoia um negócio, só vai receber ano que vem. Ano que vem tu não quer mais jogar o negócio. Tu quer jogar o negócio agora. Então, financiamento coletivo. Bateu a meta, a gente tá liberando o PDF. Claro que não dá pra, liberar o livro físico, porque a gente precisa do financiamento coletivo pra imprimir. A Tria é uma editora pequena. Isso aí. Mas você já pode jogar. Inclusive, acho que foi o Ronin, já tinha mesa rolando no final do dia. O pessoal também é fominha pra caralho, hein? Porque ele é um livro de 128 páginas. E ele não é um livro A4. Ele, seguindo, né, a base do Morborg, ele é um livro que ele preza muito por ser bonito. Eu acho ele mais bonito do que o Morborg, porque o Morborg ele usa uma paleta de amarelo e preto. Uhum. Cara, amarelo e preto me dá uma dor de cabeça. Eu não consigo sentar e ler o Morborg assim, tipo, numa sentada só lá ele. Falei primeiro. não consigo ir numa sentada só. O Ronin não. O Ronin ele tem a paleta de cor em branco, preto e vermelho. Então ele fica mais tranquilo de ler. Tanto que, tem umas páginas aqui que, tipo, tá em amarelo e preto, que te dá até um susto. Mas ele é mais tranquilo de você ler. E ele é um livro pequeno. Ele não é um livro muito grande. Realmente. Então a galera... Cara, mas pelo que você falou, pra um livro desse tamanho, ele é bem redondinho, cara. É bem completo. Sim, porque o objetivo dele é esse. Esses livros OSR, eles não precisam de tanta regra assim. Boa parte é o narrador mexendo nas regras também. Ele te fornece ali todo o básico pra você jogar. É interessante. Ele é honesto no que ele oferta. Muito então, assim, foda. como, tipo, 10 horas da manhã tava com o livro, ele leu o livro ali naquele dia e já marcou o jogo à noite. Aí a gente até ficou, caraca, aí tem gente que gosta de verdade. Mas eu também tive que ler esse livro em um dia só, pô. Ele é um livro que dá pra tu ler em um dia. Final do dia, já tinha stream rolando na internet, o caralho, né? Se bobear, tinha. Porque assim, isso foi engraçado porque o Bruno chegou pra mim e falou, Calvin, isso a primeira live que a gente foi, acho que foi o primeiro podcast que foi gravado do Ronin. O Bruno só chegou e falou, então, amanhã tem uma live de Ronin. Aí eu, como assim? Ele só que eu não posso ir, tem como tu ir. Eu falei, mas Bruno, eu não li o livro, cara. Ele, não, pô, lê aí. Aí fui eu, parando tudo que eu tava fazendo pra ler o livro, acabou que dá de boa, dá pra tu absorver o conteúdo bem tranquilo. Porque acho que o ponto principal, ele não tem tanto texto assim, ele não tem tanta regra assim. Tanto que as regras do jogo, assim, as regras dele mesmo, estão lá nas 2 páginas finais. 2 páginas finais, você tem um resumão das regras do jogo. É só isso? Não, tem mais coisa, mas assim, tem o resumão ali das regras do jogo, que dá pra dar uma papirada ali e ver como é que a parada funciona, sem grandes estresses. Então, galera, você que quer ser um samurai, tem ninja? Tem ninja, tem que ter ninja, né? Tem ninja, cara, tem lutador de sumo. Caraca, isso é maneiro. Se você quer ser um samurai, um ninja, um lutador de sumô, num mundo durante apocalíptico, pega o Ronin, o financiamento já está batido, é só aproveitar. Pô, o cara apoiou. Em quanto tempo ele tá com o PDF na mão, agora que já bateu? O Bruno geralmente ele tem atualizado, ele atualiza algumas vezes por dia, mas assim, o certo é ele atualizar quando chega do trabalho, ali por volta de umas 7 horas. Então se você pegou ali antes de 7 horas, você pegou de tarde, provavelmente umas 7 horas da noite você já tá com o PDF. Então se você não apoiou de madrugada, provavelmente no mesmo dia, se for de madrugada vai ser no mesmo dia. Vai ser no mesmo dia. Tudo bem. Então, apoiou, no mesmo dia tá lá. O Bruno tá aí, Normalmente no podcast acontece uma coisa chamada promessa maluca minha. Que eu digo alguma coisa que não devia e acabo me comprometendo. Mas dessa vez não. O Bruno, que não está aqui, promete. Se você apoiar no mesmo dia, o PDF tá na tua mão. Bem isso. Ele tem feito isso bem de boa. Todo dia ele é quem... Porque não é automático. Assim, às vezes a pessoa entra no grupo, eu apoiei e não tô conseguindo pegar o PDF. E a pessoa, acabou de apoiar. A gente fica, cara, aí isso também você tá me complicando, né? Porque, né, façamos e convenhamos. Não é automático, não é... As pessoas acham que é um processo automático, né, de apoiar e pegar o livro no site, mas não é. O Bruno tem que ir no Catarse, tem que pegar os apoios mais recentes, tem que
inserir no site pro cupom poder funcionar. Então, assim, pode demorar um pouquinho. Se demorar mais de leva um 24 tempo. horas, e tem que ser o mesmo e-mail. O e-mail que você usar no Catarse é o e-mail que você tem que usar no site da Tria. Se for um e-mail diferente, não vai funcionar. Mas se demorar mais de 24 horas, só entrar em contato com o WhatsApp da Tria que vai funcionar. Aí o Bruno vê o que aconteceu. Provavelmente, tipo, erro de digitação, alguma coisa assim, vai liberar o negócio pra você. Então, 24 horas, mais tardar 24 horas depois de tu ter apoiado, você já tá Aí, com a meta base. Lembra, a meta base. As metas extras, elas têm um prazo de produção diferente. Então, as metas extras ainda vão demorar algum tempinho pra bater Não, pra isso galera. daí eu imagino que a galera já tá acostumada já. Mas só de ter o PDF na Não, mão, mas pô, tem galera que pergunta. praticamente no mesmo dia já é muito bom. Que já chega, pô, mas já liberou a meta extra? Gente, cara, mas o financiamento coletivo... Começou ontem, calma, Mas- gente. Ontem não aconteceu não, mas já aconteceu, tipo, de ter financiamento que, tipo, tinha um mês. Aham. E a pessoa, Já tá enviando já? Já tá? Já tá enviando? Enviando eles não perguntam, não, mas já perguntaram, tipo, mas e as metas extras? Já foram liberadas? Gente? Cara, nem terminou o negócio, sabe? Calma. Então é isso, gente. Vamos indo pro final desse podcast. Calvin, obrigado, cara, por ter aparecido aí no Covil. Que isso, obrigado aí pela... Espero que seja a primeira de muitas vezes. Será, certamente será. E, cara, diz pra gente aí. O espaço é seu agora. Fala dos seus trabalhos. Faz seu jabá aí, irmão. Então, vamos primeiro fazer o jabá da Tria mesmo, que acaba sendo um trabalho meu. Sim. Estamos com mais financiamentos coletivos abertos. Tem o Ronin, tem o Lancer, que é um RPG de mecha. Tá aí dando uma furadinha na bolha. Do caralho. Tá indo muito bem. É um RPG de luta de mecha, onde você pode montar o seu mecha. Tem bastante bonecagem pro seu personagem. Ó, tá enganando vocês igual o Evangelion. Não, gente. Tem política pra caralho, tem trama, tem mistério. E também tem um robô gigante. Bonecagem de robozinho. Olha Adoro só, bonecagem. Olha só, mãe. Adoro bonecagem de robozinho. Não é assim, Jorge Júnior tá chorando no banho uma hora dessa. Tô falando um negócio desse. Bonecagem. E tem também acho que tá em Late Pledge, acho que o Hope Finder, que é um hack de Pathfinder 2ª edição de zumbi. Ele é de apocalipse zumbi, mas ele é focado na esperança, né? De você conseguir algo melhor. O Alê do Cafofo do Necromante, ele amou esse negócio, cara. Amor Hope Finder. O cara gostou muito. Eu gostei muito da possibilidade que o Hope Finder te dá, de você construir narrativas, tipo, atuais, usando o Pathfinder. Eu já falei, né? Talvez eu já tenha falado que eu sou putinha da paz, eu sou garoto propagador de Pathfinder no Brasil. Então, aí o Hope Finder caiu feito uma luva. Maneiro. Ele eu falo, né, que ele é o elo perdido. Tem o Pathfinder, que é fantasia medieval, tem o Starfinder, que é futurista, e agora tem o Hope Finder, que é atual. Atual, mais ou menos. Se você tiver também um RPG pra traduzir, joga nos peitos do Calvin. Sim, inclusive estou traduzindo Duna, que vai sair pela Retropunk. Aí, esse aí vai ser difícil traduzir, hein, irmão? Cara, eu gosto muito de Duna, eu já consumi muito conteúdo de Duna. E ele usa o sistema 2D20, então é o mesmo sistema do Star Trek. Aí eu acho que eu vou me apoiar aí nessa facilidade de já ter feito algo semelhante antes. Mas eu gostei muito de você construir sua própria casa, de você ter aquelas intrigas políticas de Duna mesmo. Ah, Duna não tem bonecagem não, né? Duna tem intriga política, não, né? Duna tem bastante bonecagem também. Ah, tá. Mas assim, ele é menos focado na bonecagem, ele é menos focado na bonecagem. Saquei. Então é isso, pessoal. Sigam o Calvin nas redes sociais, sigam a Tria nas redes sociais também. Dá uma conferida no trabalho dos caras, que é legal pra caramba. Sigam a gente aqui no Covil do Dragão. Fiquem de olho, novidades em breve no YouTube do Covil do Dragão, né? @Covil do Dragão, igual em todas as outras redes sociais. Se você ouviu isso aqui, gostou, indica pra alguém. Se você odiou, manda pra um inimigo seu, pra ele ficar puto. Vai ser legal pra caralho ver isso. E é isso. Então, diga tchau, meu amigo. Tchau, até a próxima. Falou, gente. Até a próxima. Fui. Este podcast foi editado por Ricardo Silva.